Gênesis, capítulo 37, aleluia, o verso 19. Vamos lá. Gênesis 37, o verso 19, que diz assim: E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Queridos, esse domingo passado eu estive numa igreja e eu falei que Deus, ele trabalha dentro de propósitos. Deus não levanta ninguém sem propósito. Deus sempre tem um propósito para que o nome dele venha a ser glorificado em sua vida. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E podemos entender, meu querido, que muitos até vêm para a presença de Deus, mas poucos são os escolhidos para estar dentro do seu propósito. Nós vemos aqui a história de José, que ele teve um sonho profético, um sonho futuro, que ele contou ali aos seus pais e aos seus irmãos, e ali houve uma grande revolta, porque os seus irmãos não gostaram daquela revelação, que ele poderia um dia ser alguém grande, e todos ali se prostraram diante dele. Querido, quando nós temos propósito em Deus, nós sofremos muitas adversidades, porque João 15, se eu não me engano, que se nós fôssemos do mundo, se nós estivéssemos na bagunça, com os ímpios, o mundo estava tranquilo, estava nos amando. Mas como nós não somos mais do mundo, o mundo nos odeia. Quando nós temos um propósito em Deus e começamos a andar dentro daquele propósito, começa a se levantar opositores. E a Bíblia nos diz que os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa casa. Então, a família de José, os seus irmãos, se levantaram contra José porque não entenderam e não quiseram receber aquela revelação. Às vezes, querido, você está aí, está recebendo ataques, está recebendo levantes. Não é porque você é bonito, não é porque você tem um bom carro, é porque a glória e o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. E que tem a unção de Deus sobre a sua vida, ele chama atenção no reino físico e no reino espiritual. Porque todo cristão que permanece na brecha, todo cristão que permanece firme no propósito do Senhor, firme nas promessas de Deus, ele começa a sofrer ataques. Ele começa a sofrer perseguições, seja na área material ou seja na área espiritual. E se você hoje que está me ouvindo neste momento, está sofrendo algum ataque, eu quero te dizer uma coisa: permaneça firme. Permaneça na presença do Senhor, independente de como você está. O Espírito de Deus, ele te diz: permaneça firme. Porque naquele momento, os seus irmãos, a maior dor, meu querido, da alma de uma pessoa é quando nós somos traídos dentro da nossa casa. Quando recebemos palavras de pessoas que nós mais amamos. É algo que fica neutralizado, é algo que fica bloqueado e às vezes durante anos e anos essa dor permanece. José, naquele momento, ele foi jogado dentro de uma cova pelos seus irmãos que ele amava. E para ele isso foi um impacto muito forte, um impacto muito negativo, porque ele sendo jogado dentro de uma cova fria, uma cova funda pelos seus irmãos, é algo que deixou ele muito triste. Às vezes, queridos, você está passando por situações e não está entendendo. Às vezes você está dentro de uma cova, se sentindo sozinho, sozinha, solitário. Às vezes você está neste momento aí se sentindo a pior pessoa do mundo
coisas que estão acontecendo na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não dorme, Deus está vendo tudo e Deus não abandona os seus filhos. A Bíblia diz que ainda que pai ou mãe te abandone, o Senhor não te abandonaria. Então eu quero dizer para vocês nesta noite: o processo que você está passando, Deus está vendo. O processo que você está passando, o Senhor está contemplando. Ele não deixa os seus sozinhos. Ele está sempre pronto para nos ajudar. O interessante disso é que se Deus mostrar para nós todo o processo para nós chegarmos em um propósito que Ele quer, nós não ficaremos de pé. O interessante aqui é que José teve um sonho, e um sonho muito bom. Só que Deus não mostrou o processo desse sonho. E às vezes, querido, você não está entendendo o processo que você está passando no seu casamento, na vida dos teus filhos, uma enfermidade, às vezes um desemprego, às vezes uma pessoa que você amava tanto virou as costas para você. Você não está entendendo o que está acontecendo. Mas eu quero te dizer, Deus está no controle, Deus está trabalhando, Deus ele é justo, Deus ele é fiel, Deus ele é poderoso. Então, querido, naquele momento José não estava entendendo por que ele precisava passar aquele processo. E tem processo, queridos, em nossas vidas que somente você tem que passar. Tem processo em nossa vida que é pessoal. Você tem que passar o processo. Mas você tem que passar o quê? Crendo na promessa. Porque a promessa de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. E ela não falha. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, mas para isso você precisa manter o propósito. José teve o sonho naquele momento. Ele viu que ele seria uma pessoa muito importante. E eu quero dizer uma coisa: Deus já te deu sonhos, Deus já te deu revelação, Deus já falou contigo o que Ele quer fazer na tua vida. Agora você precisa suportar o processo, suportar essa caminhada, porque, querido, não é fácil. Ser cristão não é aceitar Jesus hoje e amanhã tá tudo bom, não. Nós temos os nossos processos na área sentimental, na área financeira, na área familiar. Quantos aceitam a Jesus, né? E começam a passar processos difíceis, que às vezes até duvida se Deus está no negócio. Deus está no negócio. José, naquele momento, ele foi vendido. Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E naquele momento que ele foi vendido, ali iniciou um grande processo de uma grande exaltação. Querido, às vezes o processo que você está passando aí é um processo de uma grande exaltação. É um processo de uma dupla honra. É um processo que Deus está preparando o teu caráter, está te dando experiência, está te dando maturidade, para que você possa chegar no propósito que Deus determinou para a sua vida. Então, às vezes você pode estar neste momento querendo até desistir. Apóstolo, eu não estou aguentando mais esse processo. Está demorando muito, passam anos e anos e as coisas não mudam. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não é injusto, Deus não é mentiroso. Ele é fiel para cumprir com a sua promessa, com a sua palavra. E Ele está cumprindo sim. E Ele vai cumprir sim. Basta você esperar o tempo de Deus. Porque José, naquele momento, ele foi vendido por 20 moedas de prata para o Egito como um escravo. Foi vendido e passou grandes processos. Passou muitos processos em sua vida. E às vezes esses processos, queridos, são necessários em nossas vidas. Às vezes o que você não almejava está acontecendo, são propósitos de Deus. Porque eu acredito que quando Deus deu o sonho a José, lá na frente, vocês vão observar que Deus tinha um propósito, que Deus tinha uma exaltação, que Deus tinha um propósito para o povo de Israel. Às vezes, você passa por essa situação e pessoas estão te observando. Pessoas estão vendo se verdadeiramente você é cristão, se verdadeiramente você tem paciência, se aquilo que você prega você está vivendo. José, naquele momento, ele poderia desistir. Ele poderia
naquele momento questionar com Deus: poxa, Pai, você me deu um sonho e hoje eu estou aqui como escravo, eu estou aqui largado, fui vendido pelos meus irmãos, fui traído pelas pessoas que estão dentro da minha casa. Às vezes você pode estar passando essa situação hoje de aperto financeiro, de abandono, de palavras que lançaram negativa no seu coração, de pessoas dentro da tua casa que você amava e lançaram uma palavra que machucaram o seu coração. Às vezes você pode estar passando por isso, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle do propósito dele na sua vida. Deus não perdeu o controle dos sonhos dele na sua vida. Ele não perdeu, porque o tempo ele é determinado por Deus. Você precisa somente ter paciência, fé e perseverança. Porque José naquele momento ele foi próspero. Diante, irmãos, da dificuldade, a prosperidade. Diante da adversidade, a prosperidade. Diante de uma humilhação, a prosperidade. Você sabia? Quantos pastores aqui em Portugal têm relatado para mim, diante de tudo que tem acontecido, de igrejas fechadas, as igrejas deles estão prósperas. Sabe por quê, meu irmão? Porque o propósito de Deus para os fiéis vão permanecer. Deus não vai deixar nada sair do controle. Então Deus está falando contigo nesta noite que Deus vai prosperar a sua vida sim. É no meio da crise que Deus mais se revela. É no meio da dificuldade que Deus mais fala. É no meio dessa adversidade que o Espírito de Deus mais se aproxima de você e você se aproxima de Deus. Porque olhando aqui na casa de Potifar, o Senhor estava com José e era varão próspero. Sabe o que Deus está falando aqui? Que no meio do Egito, uma terra pagã, uma terra de ídolos, Deus prosperava José. Sabe o que Deus está falando contigo? No meio da onde você está, que você pensa que não vai prosperar, é aí que Deus vai prosperar. Às vezes é neste lugar que você está, nesse bairro, nessa igreja, nessa empresa, é que Deus vai prosperar a tua vida. É que Deus vai mostrar para os ímpios que Ele é na sua vida. Porque aqueles que são de Deus, Ele faz a diferença. Malaquias diz: e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, querido, é um tempo de Deus na sua vida hoje. Deus está chegando com poder sobre a tua vida. Deus está chegando na hora certa. Deus não está chegando atrasado. Às vezes você está querendo comprar casa, às vezes está querendo abrir algo para você, um negócio para você. Calma, o tempo de Deus vai chegar. O tempo da salvação, o tempo da prosperidade, Deus vai trazer. Porque José naquele momento era próspero. Mas eu te digo uma coisa: precisamos estar vigilantes no meio desses processos. Precisamos estar vigilantes no meio dos processos. Porque no meio do processo, meu irmão, há a armadilha do inimigo. O inimigo sabe o que Deus tem na tua vida. O inimigo, ele é tão sagaz que ele olha lá na frente e ele vê como Deus vai te usar, como Deus vai te exaltar, como Deus vai prosperar a sua vida, ele vê. Então ele tenta de todas as maneiras te tirar do propósito. Ele tenta de todas as maneiras te tirar da visão, te mostrando coisas diferentes. Porque aqui com José, ele fazendo tudo que era certo na casa de Potifar, aquela mulher tentou contra a vida de José. E se José naquele momento cai, ele poderia atrasar os seus propósitos, poderia até não concluir os propósitos de Deus. Então Deus está te guardando, Deus está te dando livramento. A sua família está de pé, você está de pé, porque o Senhor está contigo. Então naquele momento ele fugiu da aparência do mal, mas mesmo assim acusaram ele. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem justifica a tua vida é Deus, quem vai te exaltar é Deus. As vitórias virão de Deus, as bênçãos vão bater na tua porta, porque as bênçãos do Senhor, ela tem que nos seguir. Nós não temos que seguir bênção. Se você está em obediência, se você está dentro do propósito de Deus,
Se você está dentro daquilo que Deus te chamou, meu querido, as bênçãos vão bater na tua porta. Eu profetizo. Eu declaro que esta noite as bênçãos vão bater na tua porta. Tu vai receber notícia. A porta vai se abrir. Aquela pessoa às vezes estava te devendo, né, que estava tentando não te pagar, vai te pagar. Você crê nisso? Aquele papel na justiça, aquela casa que você precisa vender, eu não sei. Mas Deus vai abençoar a sua vida, porque se você estiver obediente, Deus vai abençoar a sua vida. E diante disso tudo, o Senhor prosperava a José. E Deus vai prosperar a sua vida. Nós vamos viver um tempo de uma grande prosperidade. Guarde o que eu estou falando. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai viver um tempo de prosperidade. Isso tudo que está acontecendo é um tempo de Deus, para que a igreja venha se amadurecer a cada dia, venha voltar às suas raízes, venha voltar à sua visão celestial, a visão do reino, e todos aqueles que estão fiéis vão vivenciar o melhor de Deus no seu casamento, na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Eu declaro isso para você nesta noite. Eu declaro isso para você nesta noite. E José, naquele momento, ele estava numa prisão. E na prisão ele interpretou 2 sonhos. Querido, Deus nos usa no momento que nós estamos mais cansados. Tu já observou? Quando você precisa de uma palavra, alguém te liga para você orar. Quando você precisa de uma ajuda, alguém te liga para você ajudar. Deus vai começar a te usar. Deus vai começar a esclarecer o propósito dele na tua vida. Mas para isso você precisa estar firmado. Porque vai chegar uma hora que Deus vai te colocar acima. Deus vai te colocar na posição que Ele quer. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai chegar a um ápice na sua vida que você vai olhar e vai glorificar o nome do Senhor. Eu declaro isso na tua vida. Você vai conseguir um bom casamento, uma boa esposa. Os seus filhos estarão na casa do Senhor. Deus abrirá portas grandiosas. Os sonhos e projetos que você tem na sua vida vão ser concluídos para a glória de Jesus. Eu creio porque no tempo de adversidade, Deus nos usa. No tempo de adversidade, Deus nos levanta. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da tua promessa. Deus não esqueceu da sua oração lá atrás, que você fez há anos lá atrás, que você fez. Deus não esqueceu. Ele está sempre pronto para te abençoar. Porque naquele momento, no capítulo 41 de Gênesis, José interpreta os sonhos de Faraó. Olha só o que Deus faz. Da prisão, leva para o reinado. Eu quero te dizer uma coisa, a sua vida vai ter uma reviravolta. Recebe isso aí agora. Para vocês que estão me ouvindo e para quem vai ouvir depois, Deus está falando para você. A sua vida este ano vai ter uma reviravolta. Aqueles que te humilharam, aqueles que não acreditaram em você, aqueles que estavam desacreditados da sua vida, aqueles que olhavam para você e estavam falando, coitado, coitada, nada acontece, passa anos, prepare aí agora, isso é profético sobre a tua vida. Prepare agora, em nome de Jesus, isso é profético. Deus vai te tirar lá de baixo e vai te colocar aqui em cima. Você que se sentia pequenininha ou pequenininho, começa a preparar que Deus vai te colocar no alto. Deus vai te elevar a um nível sobrenatural, porque é esse Deus que nós servimos. Esse Deus não dorme, esse Deus não cansa, esse Deus trabalha todo dia ao nosso favor, principalmente aqueles que estão buscando a sua presença. Porque o que aconteceu? Quando José interpretou 2 sonhos de Faraó, Faraó mandou chamar José e tirou ele logo da cova. Tirou lá de baixo. Olha o que Deus está falando com você. É um tempo só que você está passando. Tu não vai passar isso para sempre. É um tempo só. Guarda o que eu estou falando para você. É um tempo só. Ele mandou tirar José da cova. Barbeou
a José e trocou as suas vestes, e ele veio perante o rei. Sabe o que Deus está falando hoje? Que Ele vai te dar tudo novo. Ele vai colocar coisas novas para você. Ele vai barbear. Ele barbeou José e falou: ó, tira ele lá de baixo. Deus está falando: hoje estou tirando vocês que estavam pensando que eu larguei vocês. Deus não largou você. Deus deixou você passar o processo para amadurecimento. Deus deixou você passar o processo para o crescimento. Quando você se sentiu sozinho, os amigos abandonaram, pai e mãe sumiram, é porque Deus permitiu. Deus permite certas situações na nossa vida para que venhamos crescer espiritualmente. Porque quando nós estamos nos sentindo sozinhos, é onde nós nos aproximamos mais de Deus. Aonde você não tem onde buscar mais recurso de ninguém, pai, mãe, parente, ninguém. Aí você vai a Deus, é onde Deus começa a te dar o crescimento espiritual. E naquele momento barbeou, deu uma nova. Deus está te dando uma nova veste hoje. Recebe aí em nome de Jesus, uma nova veste Deus está te dando hoje. E você vai diante do rei. Você vai estar diante de Deus hoje. Deus está te chamando hoje, falando: minha filha, meu filho, esse tempo passou. Esse tempo de provação que eu permiti na sua vida tem um fim. E eu creio que para muitos hoje está tendo um fim. Aleluia. Eu creio que para muitos hoje está tendo um fim. Sabe por quê, querido? Eu creio no poder de Deus. Eu creio nessa palavra. O que Deus está fazendo hoje na minha vida e na sua vida são coisas grandes. Deus não te mostra o processo, você passa o processo. Deus não te mostra o processo, você passa o processo dia a dia, mas lá na frente Ele reservou coisas grandiosas. E lá na frente, quem sabe amanhã, você vai acordar, você vai ter essa notícia de coisas maravilhosas, porque o processo que tu passou foi para crescimento da sua vida, foi para aqueles que não acreditavam em você, que te apontavam, venham declarar que o Senhor é Deus na sua vida. Aleluia! E José naquele momento ele entrou diante do rei. E sabe o que aconteceu, meu querido? De um escravo, uma pessoa largada, desacreditada, vendida pela sua família, decepcionado pela sua família, Deus colocou ele como governador. Sabe o que Deus está falando? Que a posição que Ele tem na tua vida não é posição rasa, é posição alta. Se Deus te levantou na sua área profissional, Ele vai te colocar lá em cima. Se Deus te chamou hoje como um pastor, vai ser um pastor de excelência. Se Deus te chamou hoje uma pessoa para interceder, para orar, é lá em cima que Deus vai te colocar, querido. Entenda uma coisa: processos são necessários para amadurecimento. E às vezes você não estava acreditando mais nas promessas de Deus, mas eu vim hoje aqui como uma voz profética para dizer para você que lá na frente Deus tem o melhor para a tua vida. Que lá na frente o Senhor preparou o melhor para a sua vida. Naquele momento Faraó falou: tu estarás sobre a minha casa. Sabe o que Deus está falando? Que nós vamos estar no melhor lugar. Deus vai te colocar no melhor ambiente. Aleluia. A tua boca governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Querido, Deus está falando: acima dele ninguém, mas abaixo dele você vai reinar. Você vai reinar. Sabe por quê, querido? Porque nós precisamos entender que Deus nunca perdeu o controle da tua vida, nunca perdeu o controle do teu casamento, nunca perdeu o controle dos teus filhos. Teus filhos são herança do Senhor. A tua empresa foi Deus que te deu. A porta que Deus abriu para você, aleluia, foi Deus que te deu. Ninguém fecha, querida. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Ele fechar, ninguém abre. Oh, aleluia, Deus está presente, querido. Deus está presente aqui, ó, nessa palavra hoje, para falar: filho, filha, não se preocupe, estou nesse processo, estou recolhendo as suas lágrimas, estou vendo os desânimos, estou vendo tristeza,
Estou vendo que aquele momento tu ia desistir de tudo e de uma hora para outra eu dei uma reviravolta e você se levantou. Aleluia, Deus está aqui, querido. Não desista, não pare no meio do caminho, não pare. Prossiga, vá em frente. Falta só um pouco. Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida. Deus vai cumprir na sua família, porque, querido, José teve um propósito. Deus trabalha com propósito. Você tem um propósito de Deus na sua vida. Se você tem um propósito hoje, Deus vai cumprir. Deus não te levanta sem propósito, meu amigo, minha irmã, não. Esse processo tem propósito de Deus, aleluia. Esse processo tem propósito de Deus. Às vezes é para a salvação de alguém na tua casa. Às vezes é para a salvação de alguém no teu trabalho. Às vezes é para que você venha valorizar o que Deus vai colocar na sua mão, aleluia. Eu creio nesse processo de Deus, porque José, ele virou governador. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Estou até falando demais já nessa live aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra aqueles que te humilharam lá atrás? Deus tem propósito de glorificar o nome dele na sua vida. Porque os irmãos de José precisaram descer ao Egito. Porque já não tinha mais comida, não tinha mais nada. Eles desceram ao Egito. E às vezes você está aí, Deus vai me exaltar diante dos meus inimigos, vai. Mas não humilha ele não. Não pague o mal com o mal não. Abençoa. Ore por aqueles que te perseguem. Porque a maior alegria de um cristão é ver aquelas pessoas que nos perseguem, aleluia, aceitar a Jesus como Senhor da nossa vida e receber a graça de Deus como nós temos em nossas vidas, aleluia. Porque os irmãos de José desceram. Sabe o que aconteceu? Deus trouxe os irmãos dele até José. Sabe o que Deus está falando? Aqueles que não acreditaram em você, aqueles que te julgaram, aqueles que falaram que teu casamento não ia dar certo, que você iria ser uma pessoa frustrada, uma pessoa que não ia realizar sonhos, eles vão vir até você e vão ver que verdadeiramente Deus é Deus da sua vida. E naquele momento os irmãos de José desceram outra vez. Vou falar um negócio para vocês aqui. Prepara a mesa. Deus está mandando você preparar a mesa. Daqui a um mês, prepara uma mesa. Prepare um culto. Prepare um culto com o melhor banquete. Porque Deus vai te exaltar. Receba essa palavra aí. Está vindo a exaltação de Deus. Resposta de Deus hoje na tua vida. Um mês. Prepare aí. Prepare aí. Um mês. Prepare a mesa. Porque você vai jantar com todos aqueles que não acreditaram em você. E você vai testemunhar e vai falar: eu passei o processo, mas eu não desisti. Porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Aquele que te prometeu, meu querido, é fiel. Ele é fiel. Ele não te abandona. Ainda que você veja os ventos ao contrário, aleluia, Ele não te abandona. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai revelar a você para aqueles que não acreditaram em você. Ele vai mostrar para ela, lá da tua família, aquele teu vizinho, dentro da tua igreja, dentro do teu trabalho, vai mostrar para eles o que ele fez na tua vida. Recebe isso agora em nome de Jesus, porque eles vão reconhecer Deus da sua vida. Então, queridos, não se preocupe com o processo que você está passando. Você confia em Deus? Você está na presença de Deus? A sua vida é de Jesus? Aleluia, a sua vida está em Deus? Então se acalme, vai passar esse processo, pode chorar um pouquinho, pode vir um pouco de desânimo, mas quando você pensar em desistir, Deus te levanta pela mão e fala: minha filha, prossiga, porque lá na frente eu tenho uma vitória. Queridos, Deus não trabalha para derrota. Deus não trabalha para você ser humilhado e ficar prostrado. Por um tempo tu pode até ser humilhado, mas como a Bíblia diz, que os humilhados serão exaltados
E eu profetizo que chegou a exaltação de Deus na sua vida. Começa a preparar a sua casa. Olha o que Deus está falando. Arrume a sua casa. Arrume a sua casa hoje. Limpa ela. Prepara. Porque vai bater bênção na tua porta. Vai chegar notícia boa na tua vida essa semana. Recebe aí agora. Porque, como eu falei, as bênçãos do Senhor, elas vão nos perseguir. Não desista do seu propósito. Não desista dos seus sonhos. Persevere, ore e busque. Porque Deus vai realizar milagre em sua vida. Eu deixo essa palavra para vocês. Amém. Deus vai reunir a tua família. Preste atenção, a tua família vai sentar na tua mesa, os teus amigos, e você vai testemunhar. Queridos, passei o processo, mas cheguei aonde Deus queria, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Eu deixo essa palavra para vocês. Não entendo o processo, porque se Deus mostrasse o processo para José, meu irmão, eu acho que ele ia desistir. Às vezes Deus não te mostra. Deus me mostra o que vai acontecer. Ele pode até te mostrar o que vai acontecer de bênção, mas o processo ele não mostra. Porque esse processo você precisa passar sozinho. Você precisa orar mais, chorar mais, querer desistir. Aí Deus vai trabalhando no vaso. Vai trabalhando, vai trabalhando. Quando você vê, você chegou no processo de Deus. Amém, queridos?